meus alunos, como vão? Espero que vocês tenham visto as minhas mensagens no sistema e vocês tenham acessado o blog, onde tem mais informações sobre essa unidade. Nós vamos tratar hoje sobre a cinemática rotacional. Então, o objetivo da aula é expor a vocês aquelas equações que nós encontramos no movimento rotacional, as equações da cinemática rotacional, e fazer uma relação entre as grandezas rotacionais e translacionais. Na aula presencial, eu abordei o movimento rotacional de agora corpos que não são mais considerados como pontos ou chamados corpos pontuais. E nós agora vamos ver o movimento de objetos que são corpos extensos ou, mais especificamente, os corpos rígidos. Então nós vimos essas definições, vemos nessa figurinha um objeto, um corpo rígido, que rotaciona em torno de um ponto, o ponto O, desse eixo coordenado, e nós encontramos 4 grandezas. A primeira grandeza que nós vimos foi a velocidade angular média, que é a variação da posição angular em relação ao tempo, e que quando a gente faz esse intervalo de tempo ficar muito pequeno, nós temos então um limite da variação da posição angular em relação ao tempo, quando o ΔT tende a zero, e encontramos a velocidade angular instantânea, que é a taxa de variação da posição angular em função do tempo. Da mesma forma, nesse movimento rotacional, podemos ter valores de velocidades angulares diferentes, o que vai então nos definir uma outra grandeza relacionada a essa variação da velocidade angular, que é a aceleração angular. Definimos então a aceleração angular média como a razão entre a variação da velocidade angular pela variação do tempo. E quando de novo nós fazemos esse intervalo de tempo se tornar muito pequeno, nós encontramos a aceleração angular instantânea como sendo o limite da variação da velocidade angular dividido pela variação do tempo quando ΔT tende a zero. E encontramos então a derivada da velocidade angular em função do tempo. Assim, de posse dessas relações, nós estabelecemos algumas condições iniciais, como por exemplo, um ponto P que esteja presente no objeto que está em movimento rotacional, que ele apresenta determinada posição angular, quando a velocidade angular inicial, e nós utilizamos então a taxa de variação da posição angular em função do tempo, que é a velocidade angular, assim como também a taxa da velocidade angular em função do tempo, que nos dá a aceleração angular, e nós abrimos então essas equações para encontrarmos as equações básicas da cinemática rotacional. E dessa forma, nessa tabela, nós temos as equações que nós encontramos para algumas considerações, algumas situações especiais, algumas situações específicas. Como, por exemplo, no movimento rotacional, nós temos na nossa tabela à direita a posição angular dependente do tempo, como sendo igual à posição angular inicial, mais um ômega-t, onde esse ômega é considerado como uma velocidade angular constante no movimento. Então, eu tenho um movimento rotacional com velocidade angular constante. Contudo, se a velocidade angular agora varia, nós encontramos a outra equação da posição dependente do tempo, a posição angular, que é a posição angular inicial mais a velocidade angular inicial vezes o tempo, mais um meio de alfa, que é a aceleração angular vezes o tempo ao quadrado. Assim como também vamos encontrar a função da velocidade angular em função do tempo, que é igual à velocidade angular inicial mais a aceleração angular vezes o tempo, e uma equação que relaciona a velocidade angular final ao quadrado, que é igual à velocidade angular inicial ao quadrado, mais 2 vezes o valor da aceleração angular, vezes a variação da posição angular. Percebam bem que existe uma comparação entre as equações do movimento translacional com as equações do movimento rotacional, e que trata-se apenas de modificar as grandezas, pois o formato da equação é a mesma. Inclusive, vocês já devem ter identificado que a última equação do movimento rotacional é nada mais do que uma adaptação da equação de Torricelli que nós encontramos no movimento translacional, mas utilizando as grandezas rotacionais no movimento rotacional.
Assim, as unidades para essas grandezas estão relacionadas da seguinte forma, como mostrado na tabela abaixo. A posição no movimento translacional na unidade no sistema internacional é dada em metro, enquanto o paralelo da grandeza para a cinemática rotacional é a posição angular, que é dada em radianos. Percebam bem que a unidade para a posição angular que nós vamos adotar é radianos. No movimento translacional, nós temos que a velocidade, a sua unidade será em metros por segundo, e a velocidade angular, radianos por segundo. E a aceleração no movimento translacional, também chamada aceleração, nesse caso uma aceleração linear, é a unidade em metros por segundo ao quadrado, e encontramos o paralelo que a aceleração angular alfa é radianos por segundo ao quadrado. E para compreender melhor essas equações, vamos resolver o seguinte exercício. A posição angular de um pino em um disco rotatório é descrita por θ é igual a 5 mais 10 vezes a raiz de t mais 2 vezes t ao quadrado. Vamos determinar no item alfa as funções velocidade e aceleração angulares. Bom, para resolver isso, temos que lembrar que, uma vez que foi nos dado a função posição angular, é só a gente derivar a função posição angular para a gente encontrar a velocidade angular e derivar a velocidade angular para encontrar a aceleração angular. Assim, θ é igual a 5 mais 10 vezes, já que a raiz de t a gente pode representar por t elevado ao meio, mais 2 vezes t ao quadrado. Então, o ômega, a velocidade angular, é a derivada da posição em função do tempo. Assim, a derivada de 5 mais 10 vezes t elevado ao meio, mais 2 vezes t ao quadrado. Derivada de uma constante, no caso 5 é igual a 0, mais 10 vezes derivada de t elevado ao meio, fica 10 vezes 1 sobre 2 vezes t elevado a menos 1 meio, mais 2 vezes 2 vezes t. Assim, ômega é igual a 5 vezes t elevado a menos 1 meio, mais 4, e portanto encontramos que a velocidade angular é 5 dividido por raiz de t, mais 4t radianos por segundo. Para encontrarmos a aceleração angular, temos que é a derivada da velocidade angular em função do tempo. Assim, a derivada de 5 sobre raiz de t mais 4 vezes t. Então, o alfa vai ser igual a 5 vezes t elevado a menos 1 meio, mais 4 vezes t. Alfa é igual a menos 5 vezes 1 meio vezes t elevado a menos 3 meios, que é a derivada de t elevado a menos 1 meio, mais o 4. E assim encontramos que a aceleração angular é menos 2,5 dividido pela raiz quadrada de t elevado ao cubo, mais 4 radianos por segundo ao quadrado. No item bravo, queremos encontrar a posição, velocidade e aceleração angulares do pino nos tempos t igual a 0 segundos e t igual a 3 segundos. Então, vamos começar com a posição angular. Sabendo que a posição angular θ é igual a 5 mais 10 vezes raiz de t mais 2 vezes t ao quadrado, é só nós substituirmos o valor do t inicialmente por igual a 0. Então, o θ em 0 é igual a 5 mais 10 vezes a raiz de 0 mais 2 vezes 0 elevado ao quadrado. E encontramos que o θ no tempo igual a 0 é igual a 5 radianos. Quando substituímos o tempo igual a 3 segundos, nós temos que o θ vai ser igual a 5 mais 10 vezes a raiz de 3 mais 2 vezes 3 elevado ao quadrado. Encontramos então que θ é 5 mais 10 vezes 1,7 mais 2 vezes 9. Então encontramos que o θ do tempo igual a 3 segundos é aproximadamente 40,3 radianos. A velocidade angular, como nós encontramos no item anterior, é igual a definido como 5 dividido pela raiz de t mais 4 vezes t. Então, substituindo pelo tempo igual a 0, nós vamos encontrar essa inconveniência. 5 dividido pela raiz de 0 mais 4 vezes 0. Percebam bem que o primeiro termo não existe. E, portanto, podemos definir então que a velocidade angular no tempo igual a 0 não existe. Substituindo o tempo igual a 3 segundos, vemos que a velocidade angular é 5 dividido pela raiz de 3 mais 4 vezes 3. Assim encontramos que o ômega em 3 segundos é 5 dividido por 1,7 mais 12 e, portanto, a velocidade angular no tempo 3 segundos é aproximadamente igual a 14,9 radianos por segundo. Para a aceleração angular, nós vamos encontrar algo parecido que nós encontramos para a velocidade, porque
a aceleração angular no tempo igual a zero vai ser o valor de menos 2,5 dividido pela raiz de 0 elevado ao cubo mais 4. E, portanto, o alfa no tempo igual a zero vai nos dar que esse valor não existe. No tempo igual a 3 segundos, nós temos que o alfa vai ser igual a menos 2,5 dividido pela raiz quadrada de 3 elevado ao cubo mais 4. E, portanto, o alfa no tempo igual a 3 segundos é igual a 3,5 radianos por segundo ao quadrado. Por fim, a questão pede que nós desenhemos os gráficos da posição, velocidade e aceleração angulares no intervalo de tempo entre 1 segundo e 5 segundos. Como vocês podem observar nos gráficos a seguir, nós temos a posição angular em função do tempo, a velocidade angular e a aceleração. Vamos começar com o gráfico da aceleração. Percebam que ele tem um componente que começa a ascender essa aceleração de 1 segundo até aproximadamente 3 segundos, aumentar essa aceleração. Contudo, esse aumento é um aumento que cada vez mais vai reduzindo até chegar a um valor constante. E podemos dizer que a partir de 4 segundos em diante, essa aceleração angular ela mantém-se estável, mantém-se constante. Isso traz o reflexo de dizer da seguinte forma: uma vez que a aceleração agora é constante, no gráfico da velocidade, a partir do tempo 4 segundos, a velocidade vai crescer de forma monotônica ou de forma constante. Percebam bem que entre 1 e 4 segundos, a velocidade ela apresenta como se fosse uma subida da velocidade, exatamente porque você vai ter um aumento dessa aceleração, e isso reflete-se também na posição angular, quando o gráfico também apresenta uma curvatura a partir do tempo 1 segundo até 4 segundos, reduzindo um pouco mais essa curvatura a partir desse tempo. Bom, então como vocês viram, nós podemos fazer as relações entre as grandezas translacionais e as grandezas rotacionais. Então, vamos observar a figura a seguir. Nós temos um corpo rígido, um objeto, que está rotacionando em torno de um ponto. Colocamos então esse ponto na origem do sistema coordenado XY, para fazer com que o objeto então rotacione em torno da origem. E a gente lembra que toda vez que a gente faz esse tipo de estratégia, qualquer ponto desse objeto descreverá uma trajetória que é uma circunferência. Assim, se eu pegar um ponto P qualquer desse objeto, desse corpo rígido, e esse objeto estiver rotacionando com uma determinada velocidade, ômega é uma velocidade que eu vou considerar constante, eu posso dizer que esse ponto P, num tempo inicial t0, vão ter algumas coordenadas relacionadas a esse sistema XY, que pode ser definido pelo vetor posição, que eu vou chamar esse vetor posição de R índice 0. Esse vetor posição R0, em relação ao eixo X, ele tem uma determinada inclinação e ele faz um ângulo em relação a ele, que eu chamarei de posição angular θ0. Bom, se vocês estão percebendo também, o ponto P, então, já que esse objeto está rotacionando em torno do ponto O, ele pode sair do eixo X e executar uma trajetória de um arco de circunferência do eixo X até o ponto P atual. Assim, provocando, então, ou caminhando um arco de circunferência que eu chamarei de arco S0. Pois bem, se esse objeto então rotaciona para uma nova posição em tempo t, eu vou dizer então que esse objeto agora, ou que esse corpo rígido, que o ponto P' desse corpo rígido vai ter uma nova posição R em relação ao meu referencial e, contudo, ainda a velocidade angular continua sendo constante. A velocidade linear do ponto P, que é tangente à trajetória, o módulo dela pode ser definido como a razão entre a variação da posição linear dividido pela variação do intervalo de tempo. Se nós observarmos que esse ponto P
agora, na verdade, o ponto P' agora estará na nova posição e em relação ao vetor R, ele terá uma nova posição angular θ, ele caminha do eixo x até o ponto P', um novo arco que eu chamarei de S. Assim, dessa forma, vocês hão de concordar comigo que o ponto P caminhou um arco S0 e o ponto P' caminhou um arco S. Assim, a variação ΔX para esse ponto P é nada mais do que o arco que ele caminhou até o P', S, menos o arco que ele caminhou até P, S0, dividido pelo intervalo de tempo necessário para essa rotação, T menos T0. Assim, eu tenho que a velocidade escalar é ΔS sobre ΔT. Se nós fizermos com que o intervalo de tempo se torne muito pequeno, o ponto P e o ponto P' vão se tornando cada vez mais próximos um do outro, fazendo com que o arco entre eles seja menor e também a diferença da posição angular entre eles seja menor. E dessa forma, se eu fizer então esse ΔT tender para valores muito pequenos em direção a zero, eu terei um limite dessa razão. Assim a velocidade se torna o limite do ΔS sobre ΔT quando ΔT tende a zero. Ora, pelo cálculo, nós já sabemos que esse limite é nada mais do que uma taxa de variação, ou a derivada de ds dt. Contudo, se nós lembrarmos que o comprimento de uma circunferência, se nós pegarmos o comprimento total, é o valor de 2π vezes o raio, o 2π corresponde exatamente ao ângulo completo que ele percorre saindo de um ponto e voltando até ele. Assim, nós podemos encontrar uma relação entre um pequeno arco de circunferência e o ângulo e o raio desse movimento circular. Assim, o arco de circunferência S é definido como sendo igual ao ângulo com que aquele ponto percorreu, θ vezes o R. Ora, se o S é igual a θ vezes R, podemos substituir dentro da derivada do ds dt. Assim, nós vamos encontrar que a velocidade linear é a derivada, entre parênteses, de θ vezes R em relação ao tempo. E como o raio, nessa situação, não se altera, afinal, um movimento circular, ele é considerado constante e podemos retirar da derivada. Assim, nós teremos que a velocidade vai ser igual ao R dθ dt. Ora, mas se a gente lembrar das definições lá no início da nossa aula, a velocidade angular instantânea é nada mais do que a taxa de variação da posição angular em função do tempo, dθ dt. Assim, substituindo na equação, encontramos uma primeira relação entre as grandezas rotacionais e translacionais, onde a velocidade linear é igual à velocidade angular vezes o raio. De forma análoga à velocidade angular, podemos encontrar uma relação entre a aceleração linear e a aceleração angular. Então vamos voltar novamente a essa figurinha, onde nós temos um corpo rígido que rotaciona em torno de um ponto O. Esse ponto que faz parte desse corpo rígido é o ponto P, que se desloca em um arco, de circunferência até o ponto P'. E percebam bem que no ponto P eu tenho a velocidade v, que é tangencial à trajetória desse ponto, e no ponto P' eu vou ter uma outra velocidade, um outro vetor velocidade, que eu chamei de velocidade v', que também é tangencial a esse ponto. Então percebam que, se eu quiser encontrar o módulo da aceleração para esse movimento desse ponto, é nada mais do que a variação da velocidade sobre a variação do tempo. Dessa forma, eu posso substituir essa variação da velocidade como sendo o módulo dos vetores v' menos o vetor v, que está no ponto P, dividido pelo intervalo de tempo de t menos t0, que nos dá ΔV sobre ΔT, que nós já sabemos disso. Ok, tudo bem. Mas se eu fizer novamente com que o intervalo de tempo seja muito pequeno, eu vou ter então um limite. Então a aceleração é igual ao limite do ΔV sobre ΔT quando o ΔT tende a zero, que nos dá a taxa de variação da velocidade em função do tempo. Contudo, no resultado anterior, nós encontramos que a velocidade linear é igual ao produto da velocidade angular vezes o raio. Então, se a gente substituir dentro da velocidade nessa taxa de variação dv/dt, então vamos encontrar que a aceleração linear é igual a d, abre parênteses, ômega r dt.
Como o raio é constante, podemos retirar da derivada e nós temos que a aceleração vai ser igual a r d ômega dt. Contudo, quem é d ômega dt? É nada mais do que a aceleração angular instantânea. E assim encontramos a outra relação das grandezas rotacionais com as translacionais, onde a aceleração linear é igual à aceleração angular vezes o raio. Já que nós vimos que os pontos que fazem parte de um objeto de corpo rígido que está sob movimento de rotação determinam ou executam a trajetória circular, a gente pode relembrar de alguns conceitos que nós vimos também do movimento circular, seja um movimento circular uniforme ou um movimento circular uniformemente variado. Se a gente lembrar bem, no movimento circular, para que ocorra um movimento circular, era necessário, ou pelo menos existia um tipo de aceleração que ela estava direcionada ao centro desse movimento circular, que é chamado de aceleração centrípeta, ou mais especificamente a gente vai chamar de aceleração radial. Então, se a gente observar também no movimento desse objeto, desse corpo rígido, definimos anteriormente a aceleração linear como sendo a aceleração angular vezes o raio. Mas onde está essa aceleração linear? Ela vai estar no mesmo sentido da velocidade linear. Pois bem, se a velocidade linear de um ponto P ela é tangente à trajetória e, portanto, ela então sai tangente a essa trajetória, a aceleração também terá o mesmo sentido dessa velocidade. Assim, nós criamos então essa aceleração tangencial, que ela é tangente à trajetória. Contudo, para que haja um movimento circular, é necessário uma aceleração também voltada do ponto P em direção ao centro de rotação, ao ponto de rotação, que chamamos de uma aceleração radial, a índice R. Assim, se nós formarmos esses dois vetores, nós vemos que existe a criação de um terceiro vetor, que é a soma desses outros dois. Então, chamamos um vetor A, que é igual à soma do vetor A tangencial, mais o A, ou a aceleração radial. Se quisermos encontrar um módulo desse vetor A, que é resultante desses outros dois, o módulo do vetor A ao quadrado é igual a o módulo da aceleração tangencial ao quadrado mais o módulo da aceleração radial ao quadrado. Mas vamos relembrar quem são essas acelerações tangenciais e as acelerações e a aceleração radial. A aceleração tangencial é nada mais que a taxa de variação da velocidade em função do tempo, dv dt. E que nós já sabemos que, no lugar de v, nós colocamos o ômega r e, tendo que o raio ele é constante, nós já encontramos que a aceleração tangencial é nada mais do que a aceleração angular vezes o raio. E quem é essa aceleração radial? É exatamente a aceleração centrípeta, que já foi definida como sendo a velocidade escalar ao quadrado dividido pelo raio relacionado a esse movimento circular. Portanto, substituindo a aceleração tangencial e a aceleração radial na equação anterior, na equação dessa nova aceleração que nós encontramos, temos que o módulo dessa aceleração é igual a raiz de a aceleração tangencial ao quadrado mais a aceleração radial ao quadrado. Substituindo os termos, nós temos que, abre parênteses, o αr, fecha parênteses, elevado ao quadrado, mais v ao quadrado sobre r elevado ao quadrado. E assim, fazendo as substituições necessárias e isolando e retirando alguns termos do radical, da raiz, nós temos que o módulo dessa aceleração é igual a r, que multiplica a raiz de α ao quadrado, mais ômega ao quadrado. Em suma, o que foi visto na aula de hoje? Nós vimos a base da cinemática rotacional, que são as equações da cinemática para o movimento rotacional de um corpo rígido. Vimos de onde essas equações partiram a partir daquelas taxas de variação, seja da velocidade angular em função do tempo, que nos dá a aceleração, e a taxa de variação da posição angular em função do tempo, que nos dá a velocidade angular instantânea. A partir daí nós encontramos aquelas equações da cinemática. E depois nós fizemos as comparações entre as grandezas das equações translacionais e rotacionais.
Vimos esse paralelo naquelas tabelinhas das equações entre si e encontramos a relação entre grandezas translacionais e rotacionais, como a relação entre a velocidade linear e a velocidade angular e a aceleração linear com a aceleração angular. Agora é o momento de vocês praticarem todos esses conteúdos que vocês viram nessa aula. Vão até o sistema e baixem a lista de exercícios e realizem esses exercícios. Quaisquer dúvidas, podem entrar em contato comigo via sistema ou também com o monitor da disciplina. Até o nosso próximo encontro.